Shalom, shalom. Vamos dar continuidade ao Sefer Hassidim, Simão 7. De que maneira é a raiz da piedade? Quando o coração de um homem se inclina para a qualidade de piedade, isso torna difícil para ele, porque todos zombam dele, o envergonham e dizem coisas para atormentá-lo e relembrar as suas más ações anteriores, que ele não abandone sua piedade por causa dos escarnecedores, mas que ele adquira boas qualidades aos poucos, dia após dia. Quem ajunta pouco, ao pouco crescerá. Isso está em Provérbios 13, verso 11. A respeito disso é afirmado: se és sábio para ti mesmo. Provérbios 9, verso 12. A respeito dos escarnecedores está escrito: eles fazem do homem um ofensor com palavras. Isaías 29, capítulo 29, verso 21. Ou seja, se eles, os escarnecedores, falam mal daquele que cumpre os mandamentos, é um grande pecado dizer a um penitente: lembra-te dos teus atos anteriores, pois depois de ele ter evidenciado através de boas ações o seu desejo de adquirir as qualidades da piedade. Ele não se perturba com o riso dos escarnecedores. Aqueles que se recordam os feitos anteriores são considerados como se fechassem a porta ao penitente e deixasse-o dizer a si mesmo que ser envergonhado será contado para ele como um grande mérito e como justiça. E o puro temor de Deus entra em seu coração e purifica o seu coração e o corpo de todo mal, porque ele será ajudado nos céus, para ser fortalecido no temor de Deus. E então eles disseram: aquele que não vem para ser purificado é vestido assistido dos céus. E preparam-se para que ele se arrependa totalmente, pois as portas do arrependimento não estão fechadas. E preciso levar a preceito. E agora, quando o homem entra pelas portas do arrependimento, ele orará dia e noite diante do seu Criador para que ele o resgate da justiça divina e que não ocorra nenhum tropeço em si mesmo. E na medida que o homem segue a sua piedade e não tem inclinação para se desviar do seu caminho meritório, pois ele é reto aos seus olhos, o mestre da retidão o guiará pelo caminho reto. E assim disse David: bom e reto é o Senhor. Portanto, ele instruiu os pecadores no caminho. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos humildes o seu caminho. Salmo 25, verso 8. É à medida que ele entra na piedade com dificuldade, também será mais difícil para ele abandonar o seu caminho por causa da vergonha. Porque as pessoas podem dizer assim: e agora conhecido que este homem se esforça apenas pela aparência externa, e para enganar as pessoas, ele fingiu piedade, e é proibido enganar as pessoas, mesmo um gentil. E porque a piedade é difícil de alcançar inicialmente, é bom começar durante a juventude, como está escrito: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dela.
Provérbios 22, capítulo 22, verso 6. Pois o arrependimento de um homem velho, quando ele envelhece e os desejos desaparecem, assemelha-se a de um homem que se entrega à calúnia, sem a língua e não fala mais. Mas quando um homem retorna ainda em sua força e poder, e sua paixão ameaça dominar-se sobre ele, e ele a subjuga, esse tipo de arrependimento é o mais louvável. É um ato poderoso que ele realiza, de fato, controlando sua paixão intensa e forte. A respeito disso é dito: aquele que domina o seu espírito mais do que aquele que toma, é mais do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16, capítulo 16, verso 32. E para cada tarefa que é difícil para o indivíduo, mas que mesmo assim ele realiza, a sua recompensa é muito grande. Simão 8. Quando o rabino Shimeon ben Gamaliel e o rabino Ismael saíram para serem mortos, disse o rabino Shimeon ben Gamaliel para o rabino Ismael: não sei por que estou saindo para ser morto. Ele disse: talvez quando você estava expondo em público, o seu coração se alegrou e ficou satisfeito. E ele disse: você me consolou, e assim todo homem deve fazer. Ele deve se arrepender de suas más ações sem ostentação, e deixá-lo ir e realizar a sua tarefa e assuntos em particular, e deixar o seu coração não terá proveito de suas boas obras. Também todos os assuntos relativos à piedade o deixam fazer em ocultação, pois já foi afirmado: esconde as tuas coisas. Provérbios 25, verso 2. E anda humildemente com o teu Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 8. E que um homem não reivindique para si mesmo o crédito de que suas intenções são celestiais. Que ele tome cuidado para que o seu coração não se beneficie ou se regozije. Pois se o seu coração se alegrar diante do mundo de que fato ele recebeu uma parte de recompensa por esse comando nesse mundo, se o seu coração se alegrou contra sua vontade, isso é, sem o seu conhecimento ou intenção, deixe-o condicionar o seu coração para superar a sua paixão e deixe-o assistir daquele ato em que o seu coração se alegrou, pois muitos dos já falecidos realizaram esses atos específicos e realizaram inúmeros atos meritórios. Eles passaram para o descanso eterno e o assunto foi esquecido. Eles não deixaram nenhuma lembrança, porque suas memórias está esquecida nesse mundo, sem ninguém para recuperá-las. Mas sua memória é para a vida após a morte. Portanto, que vantagem ou lucro terei se me elogiar nesse mundo? Então ele deveria pensar em todos os momentos, também à noite, ao se aposentar. Ele deve estar preocupado para que o sono eterno não o alcance e ele não o desperte mais rápido, porque ele deveria continuar a se alegrar, porque eles o louvarão neste mundo. Tudo é vaidade e busca
e busca pelo vento. Simão 9. A principal força da piedade, no início ao fim, é que, embora escarneçam dele, ele não abandona a sua piedade e a sua intenção. E pelo amor de Deus, ele não olha para o rosto das mulheres, especialmente entre outros homens, onde as mulheres são habitualmente vistas. Por exemplo, se ele esteve no salão do casamento, onde as mulheres estavam vestidas com os melhores ornamentos e todas estavam olhando para ele, mas ele não olhou, por isso ele merecerá o grande bem que está reservado, como está escrito, que reservaste para os que te temem. Salmo 31, verso 20. E os seus olhos ficarão saciados com a glória divina. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Isaías capítulo 33, verso 17. Por esta razão, é melhor para o indivíduo, ao encontrar uma mulher, seja ela solteira ou casada, seja ela uma mulher gentia ou judia, seja ela maior de idade ou menor, desviar o rosto de olhar para ela. Assim encontramos em Iov e no livro de Jó, no capítulo 31, verso 1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como então devo olhar para uma empregada? E assim está escrito no livro de Ben-Sira: desvie os olhos de uma mulher bonita, para não tropeçar e incorrer em penalidade por ela. Isaías 33, verso 15. E fecha os olhos para não ver o mal. Refere-se àqueles que não olham para as mulheres no momento em que elas estão junto à roupa lavada, quando lavam as roupas e levantam as saias para não as sujar, descobrem as pernas, e sabemos que as pernas da mulher é um incitamento sexual. E assim diz os sábios: nada se interpõe melhor ao desejo do que fechar os olhos. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.